Boa tarde. Então vamos nos acomodando, buscando uma posição muito confortável, aproveitando esse momento tão especial da nossa semana, em que nós viemos aqui cuidar um pouquinho mais do nosso espírito, da nossa evolução, acompanhados por nossos mentores queridos, que nos abraçam e nos envolvem em profunda fraternidade. Vamos sentindo as energias de amor, de saúde, de paz, com que somos envolvidos pela equipe espiritual que já preparou todo esse ambiente e o ambiente das câmaras de passes. Vamos elevando o nosso pensamento e buscando as mentoras desta casa, Joana de Ângeles, Irmã Rosário, agradecendo a dádiva dessa casa de amor. Com ela, buscamos Maria de Nazaré, a nossa Mãe amantíssima, que nos envolve no seu manto de energia azul, brilhante, nos trazendo equilíbrio e serenidade. Com ela, vamos alçando ao alto e buscando nosso amado Mestre Jesus. Querido Mestre, obrigado pela oportunidade de conhecer os seus ensinamentos. Ensinamentos que nos libertam, que nos acolhem, e que nos levam de volta até o nosso Pai maior, o Senhor das nossas vidas, a quem agradecemos a dádiva da encarnação e das tarefas que temos. Dizemos a Ti, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos envolvendo com muito amor o nosso irmão Arlindo, que trará a mensagem dessa tarde. E que assim seja. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês novamente. É sempre um motivo de muita responsabilidade, né? A gente poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e sobre como os seus ensinamentos podem contribuir na nossa caminhada aqui na Terra. Hoje vamos tentar falar um pouquinho sobre o homem de bem. Parece até que soa meio estranho nós falarmos a respeito do bem, né? Do homem de bem. Num mundo onde nós vivemos atualmente, um mundo onde ser bom é sinônimo de não ser honesto, de não ser uma pessoa dentro dos critérios do dia a dia nosso, quando alguém se apresenta como uma criatura boa, nos dá a sensação, nossa, mas nós nos espantamos ao ver uma criatura
sendo boa diante de tantas atrocidades que o mundo nos apresenta. E a gente se acostuma de que os valores têm que ser uma troca, né? Aonde, para que eu seja bom, alguém tem que ser bom comigo. Para que eu dê alguma coisa, alguém tem que me dar alguma coisa. E a gente vai se acostumando, a gente vai começando a olhar a humanidade como um todo, e quando a gente não consegue mais, de um modo geral, ver as coisas boas, porque as coisas ruins tomam uma proporção tão grande na nossa vida e no nosso modo de ser, que nós nos esquecemos dos valores do bem. Nós, lembrando de Jesus, quando ele estava próximo, né, de ir para o Calvário, na última ceia, ele deixou bastante evidenciado para a gente que o que seria ser uma criatura do bem, o que seria ser bom, quando ele nos coloca diante dos exemplos, quando ele diz a Simão Pedro que ele iria renunciá-lo, quando ele chama Judas e diz que ele vai traí-lo, né? E mesmo assim, ele compartilha o pão com todos, como porque era o costume de Jesus compartilhar o pão com todos. Ele gostava de compartilhar o pão. E naquela última ceia, ele pega a mão de Judas e junto com a mão de Judas ele partilha o pão para todos que estão lá naquela ceia. E ele sabia que Judas ia traí-lo. E foi o que realmente aconteceu. Evidentemente que nós vamos... vocês podem pensar, ou todos nós podemos pensar, mas nós não somos Jesus. Tampouco podemos ser próximo do que foi Chico, Madre Teresa, Gandhi, né? Dr. Albert Schweitzer e tantas outras criaturas que, mesmo não sendo espírita ou do nosso meio, mas dentro dos seus conceitos sempre foram cristãos e renunciaram a tudo, mas nós, como criaturas, podemos começar a fazer diferente. Às vezes, nós no dia a dia nos deparamos com criaturas que não conseguem perdoar o seu semelhante. E porque vivenciam algo que já aconteceu e que não tem retrocesso. Por exemplo, qualquer que seja uma dor, você não tem como retirar aquela dor. Então, nós ficamos alimentando muitas das vezes uma dor, um sofrimento que só faz mal e só nos traz sofrimento a nós mesmos e não ao nosso semelhante. E aí, um dos exemplos que a gente costuma falar sempre para as pessoas e que é uma das características de ser bom é que, ao perdoar, para perdoar alguém, é um exercício de hábito. Assim como ser bom é um exercício do hábito. Não dá para simplesmente da noite para o dia, se você é uma criatura cheia de defeitos, cheia de erros, cheia de falhas, nós somos cheios de vícios. Nós somos basicamente uma casa que precisa de uma reforma.
E foi para isso que nós reencarnamos na Terra. Nós somos um corpo, um espírito cheio de dificuldades, cheio de falhas, de vícios, de imperfeições, e que precisamos nos aprimorar. E como que isso funciona? Fazendo uma faxina, não é mesmo? Fazendo uma modificação interior. É para isso que Jesus, ou melhor, que Deus nos deu a oportunidade da reencarnação. Pois é através da reencarnação que a gente vai se aprimorando, que a gente vai crescendo, que a gente vai começar a perceber aonde nós estamos errando e como podemos fazer para sermos melhor. E, para isso, existe nós começarmos a ter o hábito da prática do bem. E ela começa com aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Mas não que alguém nos concedesse os bens materiais que a gente gostaria, a vida confortável que nós gostaríamos de levar, né? O marido ou a esposa ideal que nós gostaríamos de ter, o trabalho mais eloquente, né? E de maior destaque. Não. Nós somos colocados e recebemos a nossa condição de servir dentro daquilo que nos é permitido, dentro da nossa própria evolução. Cada um de nós é diferente e nos é dado a oportunidade de crescermos a cada dia sendo um pouquinho melhores, amando o nosso semelhante como gostaríamos de ser amado, dando de nós o melhor para o nosso semelhante. Porque senão, gente, o que nós temos encontrado hoje no nosso dia a dia, né? Se a gente não perdoa, o que a gente tem visto muitas pessoas que não conseguem perdoar? As pessoas adoecem, né? As pessoas que não praticam a bondade, elas se sentem mal. E quando a gente não pratica o bem, quando a gente não faz algo em benefício do nosso semelhante para que a gente se sinta melhor, nós também entramos em depressão, entramos na solidão, porque o que adianta para nós termos um palacete, um belo banquete e comermos sozinho? O bom da vida é compartilharmos com o nosso semelhante, é dividirmos com alguém aquilo que temos, não importa o tamanho que seja. E aí nós voltamos lá atrás no tempo de Jesus, ele compartilhava o pão. Nós podemos compartilhar o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa compreensão, a nossa oportunidade de ouvirmos alguém que precisa ser ouvido, que precisa, muitas das vezes, estar lá do outro lado e precisa falar com alguém. E às vezes a gente nem percebe que a gente praticou o bem. Mas a pessoa que estava lá do outro lado, talvez estivesse prestes a sucumbir da vida. E você foi a pessoa que deu essa oportunidade. Então, ser uma criatura que pratica o bem é começarmos a modificar o conceito que nós temos do que é felicidade para nós. Felicidade não é o que temos. Felicidade é o que nós compartilhamos com o nosso semelhante. É o que nós dividimos. Porque quando você dá, você se sente bem. Quando você... Veja,
Eu vou usar um exemplo que creio que a maioria de nós já passou por isso. A gente às vezes sente alguém faz algo ou deixa a gente contrariado e você, né, quer revidar como uma forma de trazer uma satisfação para você. E você revida e a dor não passou. O sofrimento não passou. Aquele desejo do mal que estava dentro de você, que você revidou, não passou. Mas quando você pratica o bem para alguém, de alguma forma que seja, dá um alívio dentro da sua alma. Dá uma transformação, por menor que seja, mas você sente. Você não fica com dor, não fica com sofrimento, não fica com mágoa, com ressentimento, com arrependimento, com vontade de fazer mal novamente, né? Porque o mal só atrai mal e o bem só atrai bem. Então, se nós praticarmos o bem, tudo que está à nossa volta vai vir em nosso favor. Se nós praticarmos o mal, igualmente nós vamos receber na mesma proporção daquilo que nós fazemos. Até o dia que nós, de joelho aos pés do Mestre Jesus, vamos nos arrepender, vamos compreender que o mal não nos pertence, de que o mal que existe dentro de nós é aquilo que temos que purificar, é aquilo que temos que transformar dentro de nossa alma. E aí nós podemos ser melhores cada dia. Gente, quando estamos dentro da casa espírita e a gente vem aqui, né? É muito gostoso e é muito fácil ser cristão, né? Sermos espírita. A gente entra aqui, veste a máscara de espírita, né? Agora eu sou espírita. E eu viro, me transformo num verdadeiro anjo espírita. Porque é muito fácil. Eu pratico a caridade. Ali chego na recepção, todo mundo me chama meu irmão, com aquela voz mansa, com aquele olhar solidário, com aquele sorriso fraterno. É muito simples, muito gostoso, não é? A gente ser recebido assim. Mas é lá fora, onde nós não temos esta cúpula que tem aqui, mas que nós recebemos o tratamento que viemos buscar aqui, que nós temos de colocar esse homem de bem, essa figura do ser integral a serviço do nosso semelhante e a serviço de nós mesmos. E nós vamos assim começar a ver o mundo de uma forma diferente. Nós vamos conseguir entender e compreender que, apesar de todas as dificuldades do mundo, a vida que nós estamos levando é a vida que a gente merece. É a vida que nós pedimos a Deus para seguirmos. E não adianta chorar, gente. Fomos nós que pedimos, não foi Deus que chegou para nós e falou: não, você vai porque se você não cumprir vai ser pior, você vai para o chumbão. Não. Nós pedimos para estarmos no Brasil, para enfrentarmos as dificuldades que o Brasil está enfrentando, aliás, a terra toda está enfrentando, né? Nós pedimos para passar por todos esses problemas, e muitos dos problemas que nós atravessamos hoje é responsabilidade da forma como até hoje nós estamos entendendo o que é ser feliz. A busca, até hoje, para a maioria de nós, ela estava na busca exterior. E a partir de agora, a partir de então, comecemos a olhar para dentro de nós e comecemos a fazer esse homem novo, essa figura
nova do ser integral que somos, dessa figura de amor incondicional, pois nós somos centelhas divinas, a exemplo do Mestre Jesus, a exemplo de todas as criaturas que são exemplos para todos nós, que estão por esse mundo afora. E aí a gente vai valorizar as coisas boas. Nós não vamos mais valorizar as coisas ruins, porque hoje ainda a gente coloca na balança de um lado as coisas boas e do outro as coisas ruins. Mas a gente aumenta o tamanho das coisas ruins, de tal forma que as coisas boas não têm significado nenhum. Por exemplo, vocês veem notícia de distribuição de alimento aos pobres por aí? Não, né? Por quê? Porque a gente gosta da desgraça. Essa que é a pura realidade. A gente ainda gosta, a gente perpetua no mal. Mas, quando falarem numa catástrofe, é notícia para vários dias, né? Nós ficamos ligados 24 horas. E se ainda for daquelas bem violenta mesmo, é aí que a gente adora. Gente, a gente teve uma recente aí e que só ficou minimizada, né, que foram a morte das facções lá em Manaus, né, mais de 50 detentos, né, mais de 50 irmãos iguais a nós. Ficou represada porque morreu um cantor aí, que eu não sei o nome dele aí, de destaque aí, né? Mas se não tivesse esse cantor, qual seria o ponto mais importante? Nós íamos estar discutindo até agora ainda essas mortes. Isso nos traria. Mas se nós pegarmos um exemplo de algum lugar onde as coisas funcionam bem, isso não dá ibope, nem aparece na TV. E se aparecer, a gente faz de conta que a gente não assiste, que não nos interessa, que não é isso que nós queremos para nós. Então, nós que estamos aqui, que sabemos que a transição planetária já começou há muito tempo, nós que, de um modo geral, já somos privilegiados por termos as noções das lições do Mestre Jesus, temos a oportunidade de começarmos a mudar o nosso meio e aqueles que estão à nossa volta, valorizando o amar ao próximo como a nós mesmos. E aí nós vamos, desta forma, realmente perdoar incondicionalmente o nosso semelhante. Nós vamos realmente amar o nosso semelhante. Nós não vamos sentir a dor em nossos corações. Ela vai doer, sim, mas nós saberemos aliviar a dor com o carinho, com o conforto, com o amor ao nosso semelhante. E esse amor é aquele amor que vai fazer com que nós transformemos a nossa vida. Não espere o próximo. Comecemos por nós mesmos. Saiamos daqui carregados de energias positivas que viemos buscar e vamos dividir lá fora com os nossos semelhantes, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso ciclo social. Vamos compartilhar e as pessoas vão ver que nós estamos mudando a nós mesmos. E quando a gente começa a mudar, todos que estão à nossa volta percebem e naturalmente se modificam também. Isso é a lei de atração, a lei de amor. Tudo que nós fazemos, nós recebemos de volta. Então, é muito mais fácil que nós comecemos a sermos bons verdadeiramente. E eu pediria para que vocês
Se tiverem a oportunidade, leiam o capítulo 17, que é o homem de bem. E aí vocês vão falar para mim, nossa, mas tudo isso para ser o homem de bem? Né? E aí no finalzinho desse capítulo ainda, do homem de bem, o Allan Kardec fala o seguinte, olha, tudo isso aí que eu falei aí para cima, são as características que faz o homem de bem, mas não são todas. Se você começar por essas, já está bom, mas falta muito ainda. Então, o hábito de praticar o bem é um hábito que a gente faz todos os dias, como escovar os dentes, como se alimentar, como banhar-se, como vestir-se, tem que fazer parte da nossa vida. Não importa se nos fazem o mal. Importa para nós é que façamos o bem, para nós mesmos. Que Deus nos abençoe. E agora, agradecidos que estamos por tantos ensinamentos, vamos começar por um pequeno exercício de amor, praticando esse amor pelo nosso próximo mais próximo, por aqueles que passam por provações, sejam emocionais, sejam de saúde e mesmo as materiais. Possamos levar nosso amor para todos os hospitais, para todas as crianças desamparadas. Possamos levar o nosso amor para os nossos governantes, aqueles que hoje detêm o poder e que possam praticá-lo com discernimento e justiça. Dessa forma, agradecidos, vamos envolvendo com o nosso amor todos os nossos familiares, que possamos levar para casa essas energias amoráveis que aqui recebemos, que possamos levar gravadas na nossa memória os ensinamentos que recebemos hoje e que possamos compartilhar com os nossos familiares e amigos. Assim sendo, agradecemos mais uma vez ao Mestre Jesus pela oportunidade dos ensinamentos que nos deixou. E ao nosso Pai Maior, dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Vamos aguardando sentado, chamamento para os nossos tratamentos.